escolar, ela reúne muitas situações, que vai da escola com relação à determinação social até a postura adotada pelas instituições conduzidas internamente. O compromisso social da geografia é garantir e estimular o pensamento crítico e reflexivo em relação ao ambiente em que o aluno está inserido. Em 1988, visando a reformulação curricular desencadeada pela SEDESC, presenciamos um novo movimento histórico que repensa a teoria prática-pedagógica na área da geografia. Depois de se ver em uma situação de conflito por tratar do conteúdo da disciplina de uma forma fragmentada, foram propostas uma alteração na estruturação do ensino e um encaminhamento de aprendizagem. Na década de 70, aconteceram movimentos de mudanças que culminaram em 1978 com o Encontro Nacional da AGB, em Fortaleza, onde novas concepções fundamentadas no materialismo histórico questionadas eram as ideias até então predominantes. Já na década de 80, que foi marcada pela produção da geografia comprometida com os anseios da sociedade, o que modificou muitos estados e municípios brasileiros, alternando as práticas educacionais. A geografia hoje ela é uma ciência que estuda o que é marcado em seu território e expressa o espaço como resultado de luta dos povos. Os pressupostos teóricos têm como referencial para o trabalho de geografia, quanto à disciplina curricular e educação básica, ele visa que a geografia é uma ciência social que estuda as sociedades e as naturezas, onde o caráter dos estudos da geografia se dá na forma de como é considerado a natureza, não só nos aspectos físicos, mas também pela apropriação do homem no meio em que vive, pois os pressupostos é um fazer específico e a geografia é um olhar que parte do teórico e que passa a conhecer e compreender a natureza como um todo. Para a geografia, tudo que é estruturado, seja social, econômico ou cultural, assume como natural as características de um lugar e espaço, pois no mundo há um processo de globalização que discute sobre os estudos de lugar e que são indispensáveis para a sociedade, visto que os estudos vão mostrar que o mundo é globalizado e atinge as redes articuladas que intervêm na sua história geográfica. Cada lugar se organiza em função de uma cultura, uma tradição, suas linguagens e seus hábitos, onde são constituídas por influências internas e externas que, produzidas num processo de globalização, passam a influenciar na vida em sociedade, fazendo com que passem a analisar seus hábitos, sua identidade, ou o lugar ou o meio onde habitam. Resumindo, não deve haver separação entre geografia física e geografia humana, pois os conceitos básicos de uma e da outra devem sustentar as análises sistemáticas, na medida em que for significativa para que seja realizada uma análise global do meio em que vivemos. O mapa é um instrumento fundamental para isso, pois nos proporciona as informações precisas e capazes de fazer as representações de um lugar ou um espaço que precisamos saber. Hoje existe uma grande possibilidade de encaminhar um estudo coerente com a realidade do mundo. É preciso compreender o espaço construído pelo homem com um resultado de jogos e forças, poder entre o homem e a natureza. É preciso saber conhecer as formas e os diversos lugares dos fenômenos físicos e humanos e conseguir explicar essas paisagens resultantes. É fundamental um conhecimento cada vez mais preciso do espaço terrestre e das possibilidades que o ambiente natural coloca e das condições que o homem tem de construir o seu espaço. Cabe à geografia que seja mais permanente, pois as informações são de um lado passageiras e temporárias e do outro oportunizando todo o modo mais eficaz pelo ensino de comunicação. A geografia deve dar conta da formação de determinadas competências e de habilidade competencial, para que se possa verificar no aluno a sua capacidade de fazer a leitura do espaço, de que consiga organizar o seu saber, diante do saber cientificamente produzido e repassado ou pelo livro didático, pelo mapa ou pelo professor, ou pelo seu próprio conhecimento.
A noção de espaço é uma das categorias essenciais do pensamento e como pensamos, cada vez mais, por meio de imagem espacial, orientação fundamental no ensino de geografia. A orientação vai muito além de saber onde nasce o Sol e de qual a distância que precisa para percorrer de um lugar a outro. Essa orientação é dada e construída a partir da concepção que o aluno tem do lugar do mundo. A ação não é ensinar regras, decorar definições. A definição mudam a cada instante, são facilmente superadas. Importante se faz considerar o conhecimento que o aluno traz consigo, de que conhece a sua realidade e permitir-lhe o acesso aos instrumentos, para a compreensão teórica com o conhecimento cientificamente produzido. Percebe-se a presença de tecnologia no cotidiano de nossas vidas e na geografia não seria diferente. Basta olhar os inúmeros aparelhos e máquinas que nos rodeiam. É cada vez mais frequente o uso de cartografia na produção final de mapas e no uso de sistemas geográficos. É recomendável venar dessas tecnologias no processo de ensino, propiciando ao aluno maiores possibilidades de interpretação do mundo atual e aproveitando a tecnologia pelas escolas e pelo professor de geografia. Envolve-se em estudos e debates sobre o assunto. Refletir para que servem estas tecnologias são oportunidades que trarão ao professor de geografia novas e múltiplas possibilidades pedagógicas e, por conseguinte, melhores resultados. A geografia na educação infantil ela é introduzida gradativamente e ela vai fazer com que as crianças tomem consciência de alguns conceitos que até então não eram entendidos tão bem por elas. Dentro dessa disciplina são trabalhados conceitos como tempo, espaço, o local onde a própria criança vive, e o professor pode trabalhar esses conceitos explorando bem as ferramentas lúdicas, né? Através de histórias, através de brincadeiras e também de passeios, fazendo com que as crianças reflitam sobre esses conceitos trazidos pela disciplina de geografia. Já no ensino fundamental, a disciplina de geografia ela visa construir conceitos utilizando das informações que os alunos já adquiriram através da realidade que eles vivem. Nesse momento também é onde é desenvolvida a base da linguagem cartográfica através de atividades que trabalham conceitos como percursos e trajetos, e é o momento em que ele vai aprofundar ainda mais o entendimento que ele tem do local que ele vive, do homem que vive nesse local e quais são as condições também que esse local apresenta, pensando nas questões de meio ambiente e de infraestrutura. Então, ao finalizar as séries iniciais, o aluno deverá ter organizado o conhecimento do seu mundo cotidiano, tendo claro o conceito de município e também da região do estado onde ele reside. Esses conteúdos ao longo dos anos podem vir a se repetir, mas é muito importante pensar que conforme o amadurecimento e o entendimento dos alunos, esses temas precisam ser aprofundados e cada vez mais explorados para que esse aluno se sinta interessado e desperte curiosidade para entender a realidade que ele vive. A geografia deve dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem iniciado no ensino fundamental, contribuindo ao entendimento do processo de produção da sociedade em que se vive. No ensino médio, o aluno precisa entender o mundo no contexto da globalização, sendo esse mundo das relações de trabalhos sociais e culturais, e que também são interrelacionadas. O aluno, então, precisa ser preparado para esse mundo. É preciso que os conteúdos desenvolvidos por essa disciplina proporcionem um entendimento da realidade presente, passando pela abordagem do processo em sua totalidade, contribuindo para que o aluno acompanhe esse processo de transformação e dos novos modos de organização das economias, populações e dos espaços.